Alô, amigos! Começa aqui mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Eu convido hoje pela segunda vez, com muito prazer para mim, com muita honra, o meu amigo Antônio Tutílio. Como vai, Tutílio? Muito bem, eu que sou honrado de participar desse programa, que é um programa que eu participo há muitos anos, 25. 25 anos, essa amizade com o Fausto maravilhosa, desse profissional competente que sempre foi um ícone dentro do nosso jornalismo. Muito obrigado, viu, Tutílio, pelo elogio. O meu convidado de hoje, o Tutílio, ele é presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos. É professor, é palestrante, é fundador da Associação Brasileira de Orçamento Público, ex-presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, foi contador da Secretaria da Fazenda, atuou como diretor do Departamento de Orçamento e Custos e diretor de Orçamento da Secretaria de Planejamento do Estado de São Paulo, ex-suplente do conselheiro do Tribunal de Contas de São Paulo. Falei só um pedacinho do que você, de tudo que você foi, né? Vamos iniciar já falando do mais importante, que o assunto que traz você até aqui. A aprovação da PEC que prevê o fim da contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas tem sido uma das maiores bandeiras e focos do trabalho da CNSP. Né? É uma injustiça que ainda persiste no nosso país. Sem dúvida, Fausto. E essa é uma bandeira nossa de muitos anos, muitos anos. E nós batalhamos muito e lá tentando fazer um trabalho honesto, sincero, porque eu acho que a PEC 555, que é de muitos anos atrás, e hoje tem uma nova PEC, que é a PEC 6, que quer complementar, ou seja, nós estamos lutando dentro do Congresso para juntar isso. Por que nós estamos fazendo isso? Porque a PEC 555, na parte previdenciária, ela já passou por todas as comissões e ela já poderia entrar em plenário. E a PEC 6, que é agora mais recente, ela teria que passar também pelas comissões. E se você juntar as duas, ela automaticamente já pode ir para plenário. E onde que está pegando? E está pegando que simplesmente o que precisa é o presidente da Câmara, Hugo Mota, colocar na pauta. É isso que está faltando. Nós já estivemos lá, os nossos representantes, fomos conversar com ele. Ele prometeu colocar... primeiro, ele tem que juntar as duas, né? Se ele não juntar as duas, não adianta. Se juntar as duas, aí ele pode colocar... Ele prometeu que fará isso. E nós estamos esperando que, pelo menos, nós vamos ter uma grande movimentação agora, se não me falha a memória, é dia 12 de agosto, agora, próximo mês, nós vamos ter... O Brasil inteiro vai se reunir lá em Brasília e a Confederação vai estar representada. Vou estar lá. Se eu não puder, pelo menos vai ter um representante. Eu vou fazer tudo para estar, para mostrar a necessidade disso. Porque eu acho, no meu modo de ver, Fausto, que os aposentados e pensionistas são os maiores injustiçados que existem no Brasil. São os maiores injustiçados. Por que eu falo isso? Falo isso porque nós pagamos, eu sou um aposentado. Graças a Deus não fiquei sem fazer nada, porque sempre continuo atuando na associação, hoje confederação. Nós temos que fazer e defender o servidor público. E simplesmente o aposentado pagou a sua contribuição o tempo inteiro. Você paga 30, 40, às vezes 50 anos pagando uma contribuição. E você quer, na hora da sua aposentadoria, você quer
curti um pouco isso, né? E o que aconteceu com o governo Lula, emenda 41, 2003, Fausto, 2003, ele colocou a necessidade do aposentado continuar mesmo aposentado pagando contribuição previdenciária. O único país do mundo, Fausto, o único país do mundo que o aposentado continua pagando a aposentadoria após ser aposentado. Isso é uma loucura total, um absurdo total. Não tem como pensar nisso. Então, agora isso vai para plenário. Isso vai para plenário. E quem você acha que vai ser contra e quem vai ser a favor? Não, eu acho... Hoje, na sua opinião. Não, na minha opinião, eu acho que nós temos tudo para aprovar isso. Mas o governo não quer aprovar. Por que o governo não quer aprovar? Porque ele não quer perder receita. Hoje nós vivemos um governo, na minha leitura, ele pensa muito mais em eleição do que no povo em geral, do que numa estrutura do país, naquilo que é importante para uma população. Esqueceram do país. Ele esqueceu do país. Ele está fazendo... Hoje a gente verifica pautas que são colocadas agora, nessa última semana, pautas bombas, mas que agradam a população sem verificar de onde vai sair o recurso. São medidas eleitoreiras. Eleitoreiras, simplesmente eleitoreiras. Quer dizer, eu vou colocar, olha, o pessoal da... Não que não seja justo, eu acho que tem coisas justas, mas que precisa ser mais colocada numa coisa mais lenta. Você aprofundar o seu estudo e verificar de onde vai sair o recurso, né? Hoje não se pensa mais nada. Vão adotar, olha, quanto mais Bolsa Família melhor, quanto mais pé de meia melhor para ajudar quando o problema do gás, tudo, não que não seja necessário, mas tem que ser ponderado, tem que se verificar, tem recursos para isso. Hoje, Fausto, nós estamos num problema seríssimo no país, que a nossa dívida já chegou a 80% do produto interno bruto. E isso, dentro das previsões, nós esperamos que dentro de 2 anos chegue a 100%. E no governo Lula, o que aconteceu? Era quando ele chegou, tinha 70 e poucos, 70%. Aumentou 10 pontos, 11 pontos percentuais. Então, hoje o país gasta muito e gasta de uma forma desordenada e a dívida cresce. A dívida crescendo, os juros crescem e nós estamos num problema seríssimo. Qualquer presidente que ganhar as próximas eleições vai ter um problema seríssimo, mas muito sério, a partir do dia 1º de janeiro. Para reconstruir o Brasil, para reconstruir o Brasil. Porque nós temos que ter muitas medidas para cortar. Hoje não se corta despesa. Hoje estamos gastando à vontade. Nunca se arrecadou tanto no país como agora. Mas gasta-se extraordinariamente, viagens e mais viagens com delegações altíssimas, 20, 30, 40, 50 pessoas junto nesses festivais que estão acontecendo. E o aposentado, voltando ao nosso problema, nessa ocasião, Fausto, eu cheguei aí no Supremo Tribunal Federal, conversando com quase todos os ministros na ocasião que se discutia esse problema. E todos eles, Lewandowski, Rosa Weber, o Marco Aurélio, enfim, todos aqueles da ocasião. Não, Alexandre não era daquela época. Não? Não era. Mas eles achavam que nós tínhamos razão, que não era possível, primeiro, o aposentado continuar pagando contribuição. Isso realmente não pode acontecer. E também eles queriam fazer um corte de salário, para ter o teto vem dessa ocasião, teto salarial. E
todos eles concordavam conosco. Quando chegou na hora da votação, eu fui com o nosso advogado, o Camarosano, que era o nosso advogado. Camarosano, sim. Fui em Brasília e todos eles votaram contra e aprovaram que os aposentados deveriam pagar e rasgaram a Constituição, Fausto. Rasgaram a Constituição porque reduziram o salário naquela oportunidade. A Constituição é clara, não pode haver redução salarial. E eu fui um dos atingidos na ocasião e muitas pessoas, porque nós já tínhamos, eu era o dirigente que verificava o orçamento. Eu fiquei, verificamos o orçamento no Brasil inteiro, implantando o orçamento base zero. Depois, na Assembleia Legislativa, sem falsa modéstia, eu que verificava todo o orçamento de São Paulo quando era encaminhado e fazia o relatório. Então, o deputado não tinha o conhecimento de orçamento, de planejamento, dava as orientações, o governador dava as suas linhas, mas quem examinava éramos nós. Fiquei 25 anos fazendo o relatório do orçamento. Conhece a fundo o problema. Então, o problema é que você não pode cortar salário. E hoje nós temos um outro problema que eu quero encaixar, são os penduricalhos. Hoje você vê nada contra o judiciário, eu acho que é uma organização que eu respeito demais. A instituição, né? A instituição eu respeito demais. Mas o que acontece? Hoje nós temos um Supremo Tribunal Federal que não respeita a Constituição. Nós temos o senhor Alexandre de Moraes, que faz o que ele bem entende. Ele é vítima, ele é o que vai investigar e é que vai julgar tudo ao mesmo tempo. Isso não existe. Isso não existe. Então nós estamos vendo que existem até perseguições. Eu acho que a coisa tem que ser imparcial. E a esposa com problemas com o Banco Master, né? Com o Banco Master. Esse banco, hoje, o Banco Master não vai, no meu modo de ver, não vai haver delação. Sabe por que não vai haver delação? Porque tem muita gente boa envolvida. Começando pelo Supremo Tribunal Federal. É verdade. Quando você tem Alexandre de Moraes, que a sua esposa teve um contrato de 129 milhões. Quando você tem Toffoli, que com o Tayaya, que fez lá as manobras com o Vorcaro, e gente do Legislativo, líderes de partidos, gente do próprio governo, Jacques Wagner, Então, que é o líder do... Vamos continuar um pouquinho por aí. Estamos no ano de eleição, né? Sim. O que você acha disso, que vai acontecer em outubro? Olha, outubro é um problema sério, Fausto, porque o que eu acho que o povo em geral, o trabalhador mesmo, aquele que tem um percentual muito grande na população, ele não tem tempo e não conhece aquilo que está acontecendo no país. Ele não acompanha a política, é aquele que trabalha, sai de madrugada, fica 2, 3 horas no trânsito. Não tem nem tempo para isso. Não dá tempo de ver nem o jornal do dia. Fica desinformado. Ele não tem informação. E acontece que com as benesses eleitoreiras que nós estamos vendo, existe um risco de o país ficar numa situação pior. Existe o risco de ficar numa situação pior. Então é um grande receio. Quando você diz isso, é a continuação do atual governo. Eu acho que a continuação do atual governo vai colocar o Brasil numa posição difícil. Muito difícil, porque não é possível, vai ter que fazer uma nova reforma, vai ter que verificar. A Previdência está estourando cada vez mais. Então, eu enxergo ainda problema sério que nós vamos passar, seja que governo for. Agora, com um governo de continuidade, eu não tenho
muita perspectiva de que isso melhore. Porque nós tivemos tempo mais do que suficiente, 20 dias de governo de esquerda, e não resolveram nada. Vou dar um exemplo. Em 2014, o Plano Nacional de Educação dizia que todas as crianças até de 3 a 4 anos não poderiam mais ficar sem ter uma formação. Isso não aconteceu. Agora, o novo Plano da Educação fala outra vez a mesma coisa. Nós temos 200 mil crianças entre 3 e 4 anos que estão fora da escola. Não pode. Então, veja que as coisas boas que o Brasil precisa não tem estrutura suficiente para poder caminhar. E, não, na verdade, tem uma frase que alguém falou, eu li ontem, não sei quem foi que disse, mas ele disse assim, o Brasil está com um avião sem piloto. Está dirigindo um avião sem piloto. E isso é muito arriscado e muito complicado. Preocupante, né? E voltando para a Previdência, nós queremos agora, porque foi com a PEC 6, ela alterou um pouco a 555. Porque a 555 era assim, olha, o aposentado não paga mais, porque ele já pagou 30, 40, 50 anos. Como o governo não quer perder receita, o que foi feito agora na 6? Vai ser gradativo. Então, a partir de 65 anos, ele começa a 10% por ano, ele vai reduzindo. Até quando chegar a uma idade mais avançada, então ele não paga mais. Então vai ser progressivo, entendeu? Isso diminui o impacto financeiro. Então é isso que a gente está tentando e é a oportunidade de poder aprovar. Vamos fazer de tudo para que isso aconteça. Recentemente, o Senado aprovou a PEC que estabelece aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde. O que você tem de falar sobre isso? Olha, os agentes comunitários de saúde têm todo o meu respeito e minha admiração. Eles merecem, só que deveria ser mais estudado isso, porque o problema é da época. Agora se fez isso para agradar. Não que não deva se fazer, mas... Porque tem eleição. Porque tem eleição. Então isso é uma bomba eleitoreira. Vai dar um problema maior em termos de recursos. E a grande pergunta é essa, de onde virão as receitas? De onde vai se tirar esse dinheiro? Não, vai aumentar a dívida. Eles vão aumentar a dívida. E a dívida está aumentando cada vez mais. E isso é um grande problema. Merecido, porém, época inadequada e deveria ser feito um estudo mais adequado. A escala 6x1 vai ficar para o ano que vem, né? A escala 6x1 vai ficar para o ano que vem, sem dúvida nenhuma. Porque também é eleitoral. Também é eleitoral. Claro que todo mundo quer ficar 2 dias de folga. Só que o que acontece, o servidor público não tem esse problema. O servidor público, sábado e domingo, não trabalha. Agora, quem é da CLT tem 44 horas. Eles querem tirar esse período, um período de horas. Só que ninguém está estudando o problema do Brasil como um todo. Porque as empresas, as pequenas e médias empresas, vão ter um problema muito sério. É um tema muito complexo, né? É muito complexo, porque se você reduzir, porque precisa ter produtividade. O Brasil está longe, mas muito longe de ter produtividade. Quando os países maiores primeiro conseguiram fazer uma produtividade boa, para depois reduzir a carga horária. Nós estamos fazendo ao contrário. Nós não temos produtividade e queremos reduzir já a carga. Então, o que acontece? Você não pode colocar um hospital, um supermercado, farmácias, tudo igual. Não.
e principalmente as pequenas e médias empresas, vão ter que contratar mais gente. Se eu reduzo o carga horária, eu tenho que completar com alguém. O custo aumenta. Quem que paga esse custo? A população. Esse é o problema. A indústria, o comércio, estão frontalmente contrário. Não que não se deva fazer, mas vamos analisar com mais calma, vamos verificar com mais critério. Não, mas eleitoralmente é melhor fazer agora. Vamos fazer já, mas não vai fazer, porque eu acho que a coisa está meio complicada e, pelo menos, o que se acha é que o Alcolumbre, dentro do Senado, vai deixar para depois das eleições. Que futuro nos espera, afinal de contas? O futuro é sombrio, eu acho. Eu acho que se não tiver alguém que possa começar a mudar a nossa estrutura, o nosso futuro é muito ruim. Nós estamos partindo para como a coisas ligadas a... Vou dar um exemplo até drástico, mas é uma Venezuela pela frente. Porque o povo está cada vez ficando mais pobre, o custo está aumentando violentamente, você não consegue pagar esses juros que está aí. Até há pouco tempo era 15%, hoje está um pouquinho a coisa menor, mas é um juro exorbitante que você hoje vai em qualquer lugar para comprar qualquer coisa, você fica abismado. Ô, Trujillo, o que você acha, por exemplo, do governador, ex-governador, perdão, o Zema, lá de Minas? Também temos o governador de Goiás. Eu acho que... Porque é cedo ainda, nós estamos no mês vamos entrar em agosto agora, né? Nós temos o Caiado de Goiás, temos o Zema de Minas e até esse Rayan que está que é a terceira via aí. Eu acho que tem propostas boas. O que eu acho, Fausto, que está faltando para esses candidatos, seja Flávio, seja Lula, seja Caiado, seja Zema, está faltando um programa para o Brasil, um programa de governo. Hoje o povo, quando vai ter uma eleição, ele precisa conhecer qual é a proposta que esse elemento, seja A, B ou C, vai implantar no nosso país. Qual é a proposta dentro da educação, da saúde, da segurança, enfim, de um planejamento do país. Não tem, ninguém tem. Então, as coisas... hoje, a época eleitoral, infelizmente, é um atacando o outro. Um colocando as mazelas que o outro fez, o problema da corrupção, o problema disso, o problema daquilo. E hoje, o grande problema do país hoje chama-se segurança. Esse é um grande problema. Temos as facções criminosas dominando muitos pontos do Brasil e o mundo inteiro, né? O mundo inteiro. E o Brasil não quer que ele seja colocado como terrorista. Eles são terroristas. E eleitoralmente não interessa. Agora, mais uma vez ontem, o governo Trump colocou mais um tarifaço de 25%. E o governo brasileiro sequer se interessou de discutir o problema. Sabe por quê, Fausto? Porque interessa ter uma visão que o governo acha que isso ganha voto, dizendo: eu estou lutando pela soberania do país. Isso não tem nada de soberania, isso é ganhar voto só. Dizer que está defendendo o país, nós temos que defender o povo. E o povo quer que o governador ou o presidente da República, principalmente o presidente da República, nessa situação, vá discutir com os Estados Unidos ou com qualquer outro país a parte comercial. Não simplesmente dizer: não, eu não vou discutir porque eu quero defender a soberania. Isso é proposital para ganhar voto. E nós temos que defender, sim. E o próprio Trump já declarou:
o Brasil vai ser colocado com 25% de tarifaço porque não houve nenhum acordo. Você tem que oferecer alguma coisa em troca para poder ter também a volta. Você não quer, e não quer talvez propositadamente, para poder dizer para o povo que eu estou defendendo a soberania. Para quê? Para ganhar voto. Eliminamos a carne, não vai ter isso, o suco não vai ter isso, mas tem mais uma coisa que não vai ser colocado nesse tarifaço. Foi eliminado essa parte de poder sair fora, mas a maioria das coisas fica tudo mais caro. Tarifa com 25% a mais, fica tudo mais caro. E não houve uma participação do governo para que isso... Todos os países, começando pelo Reino Unido, foi lá, discutiu, era para ser 25, passou a ser 12, o outro país era para ser 25, passou a ser 10, o outro país... E o Brasil não foi discutir. E agora fica discutindo o quê? Não, porque estão defendendo isso, porque estão arrasando o país. Isto é eleitoreiro. Não houve discussão, não houve colocação, não houve diálogo. Precisa haver diálogo, né? E a eleição aqui em São Paulo, Tutílio? Olha, a eleição em São Paulo eu acho que está muito mais tranquila. Eu acho que o PT nunca se deu bem em São Paulo. E não vai se dar bem mais uma vez. Eu acho que, se não for em primeiro turno, vai ser tranquilo em segundo turno. Eu acho que, na minha visão, eu acho que o Tarcísio de Freitas ganha disparado essa eleição. Muita gente queria ele candidato a presidente, né? Sim. Mas... É que São Paulo, sendo a maior estrutura brasileira, o maior estado da federação, não podia ser abandonado também, né? Então, isso era um problema. Mas eu queria colocar uma coisa, você falando em eleição, existe um ponto que me preocupa muito também, Fausto, que é um problema dos penduricalhos, ou como servidor público e como defensor de todos os servidores públicos. Só que nós não podemos pegar uma carreira e colocar ela dentro de um pedestal, faz tudo, não que eu seja contra, mas o judiciário está sendo muito favorecido. Muito favorecido. Você começa pelo Supremo Tribunal Federal, e foi dado um teto. Esse teto é R$46 mil. Isso. E que ninguém pode ultrapassar. Você tem juízes recebendo 100, 120, 200, 300, eu vi 500 num mês só. R$500 mil. Por quê? Não, é porque tem algumas coisas que não entram dentro dos 46, que é o teto. O que são? São coisas antigas, problema que vem acontecendo que não entra no teto. Aí, você concorda com esse teto de 46? Eu acho que é um teto hipócrita. Eu acho que é um teto hipócrita. Porque se nós formos verificar nos últimos 20 anos, só da inflação real, já a inflação é um problema que você, quando tem... Hoje diz assim, ó, a meta inflacionária é 4,25. Você vai no supermercado e vai verificar na farmácia, você vê o valor que aumenta de ano para ano é Sim. muito maior. Quer dizer, a forma que é colocado o percentual é... Para inglês ver. É para inglês ver. É aquilo que o governo quer. Agora, quando você tem uma inflação que está alta, você pega o Supremo Tribunal e diz assim, olha, nós podemos também já ultrapassar os 46, mas não pode passar de 70% disso. Ou seja, aumentou para 77. Eles já podem chegar, não a 46, a 77. Apesar de que eu estava dizendo, nos últimos 20 anos, se for verificar a inflação
do Brasil, real, esse número seria R$71 mil hoje. No papel. Colocando no papel. Todos os... Esse 46 é o Me Engana que eu gosto. É o Me Engana que eu gosto. É. Então, isso fez com que houvesse o penduricalho. Então, olha, como está irreal, eu acho que o 46 é irreal, eu acho que você tem que valorizar um trabalho do Supremo, tem que valorizar o trabalho de um advogado, Sim. tem que valorizar o trabalho de um médico, Sim. assim como de um policial, enfim, de um tributarista, de um engenheiro, enfim, de um professor universitário. Da polícia. Da polícia, sem dúvida nenhuma. Agora, por que só o judiciário? Né? Então, ele pode chegar até 71. E agora, o pior ainda, que vem o Tribunal de Contas, que é aquele que tem que analisar as contas do país, justamente por causa daquilo que o Supremo fez e que está jogando para 71 mil a possibilidade, o Tribunal de Contas, junto com o Congresso, que é entre a Câmara e o Senado, também ontem aprovaram que todas as pessoas e os servidores com altos cargos, aqueles que têm uma maior responsabilidade, podem também ganhar acima do teto. Então, por que só o Tribunal de Contas, ou a Câmara dos Deputados e o Senado Federal é que pode ser isso? Isso vai ter uma grande colocação de todas as outras carreiras que também vão querer isso. Porque só o judiciário pode ultrapassar teto e agora também inclui Tribunal de Contas, Câmara e Senado. Por que só eles? Por que só eles? Tem um caso, inclusive, específico, que nós tínhamos no serviço público, o que nós chamamos de quinquênio. A cada 5 anos, você aumentava 5%. Acabou. O Supremo Tribunal disse que para a carreira jurídica, com outro nome, pode voltar. Sim. Mas por que só para eles? Isso é injustiça que não pode continuar e não pode acontecer. Nós temos que fazer uma campanha e nós vamos estar... A Confederação quer valorizar o servidor público. O Estado só funciona, Fausto, com o servidor público atuando bem. Claro. Quando você tem um servidor público, nós temos que formar melhor o servidor, temos que fazer uma formação melhor, e ele tem que atender melhor a população. A população precisa ser melhor atendida. Agora, tem que valorizar isso. Tem que valorizar o servidor. E nós estamos, ao contrário, nós estamos pegando só algumas carreiras. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. E os professores que são servidores? Os servidores, os professores, eu falei até de professor universitário, que também não pode ganhar o teto. Né? Ele, como aqui em São Paulo, eu vou dar o caso de São Paulo, Fausto. Sim. São Paulo não tem o teto salarial que é do Brasil inteiro. 2 estados só não tem o teto salarial único, e um deles é São Paulo. São Paulo, que é o motor do Brasil, que é aquele que mais arrecada, aquele que redistribui mais renda, e é um dos únicos, São Paulo e, se não me engano, Espírito Santo. Não tem, e nós estamos com
um projeto agora na Assembleia Legislativa, nós estamos discutindo, foi aprovado há 10 anos atrás e foi considerado inconstitucional porque abrangeu municípios, etc. Mas veja, São Paulo, e você falou em professor universitário, os oficiais da Polícia Militar, os delegados de polícia, os tributaristas, os engenheiros e os assessores maiores não podem ter esse teto. Um dos únicos estados que não tem esse teto. Isso é uma vergonha. E nós estamos lutando agora na Assembleia Legislativa de São Paulo para que se aprove isso. Porque é uma injustiça total que eu acho que o governador de São Paulo tem que pensar nisso e a Assembleia Legislativa tem que pensar nisso. Porque se nós já falamos aqui que o teto é uma hipocrisia, já é hipócrita 46, você imagine não tendo nem isso. Hoje o teto de São Paulo não chega a 40, é 39 alguma coisa. Então, Qual seria o teto ideal aqui em São Paulo? Pelo menos igual a 46. Eu acho que isso tem que ser revisado. O Supremo tem razão nisso, porque é uma hipocrisia, tem que colocar claramente um valor significativo, precisa rever. Mas antes que se faça essa revisão, pelo menos os 46 eu acho que é o mínimo. É o mínimo. E o São Paulo não tem esse mínimo. Então, estamos lutando dentro da Assembleia, pegamos já 25 assinaturas só para publicar o projeto, foi publicado, e fomos conversar com o líder, o Gilmacy, do governo, que acha que não é o momento. Mas qual é o momento? O momento é agora. O momento é agora. Não, agora tem eleição, não é o momento. Então, nós achamos que é o momento. E eu acho que, agora, falando realmente, né, com essa época de eleição, acaba dando um problema sério, porque ninguém quer discutir. Hoje o Congresso, a não ser alguma coisa muito importante, não vai discutir mais nada. Não vai mesmo. Agora é recesso. E o recesso já está acontecendo já há Ninguém algum quer tempo. perder eleitor. Ninguém quer perder eleitor. Então, e por isso que as pautas bombas vão acontecendo e vão apoiando, porque eu quero voto. E nós temos que ter uma preocupação, nós temos que mostrar para a população que nós temos uma grande missão, que é a próxima eleição. E além o cargo mais importante que deve ser verificado, Fausto, é o de senador. Sabe por que eu digo isso? Porque senador é aquele que pode julgar o Supremo Tribunal Federal. É aquele que pode colocar um impeachment em alguns dos ministros que realmente ninguém tem coragem. Mas para isso eu tenho que ter uma bancada forte, uma bancada corajosa, uma bancada que possa fazer isso, porque o Brasil precisa disso. Aqui tem duas candidatas caindo de paraquedas, né? O Senado. A Marina Silva e a Tebet. Pois é. Eu acho que, primeiro, que a Simone não fez nada por São Paulo até agora. Ela simplesmente está fazendo um ministério de fachada, porque simplesmente ela faz aquilo que o Lula quer. E a Marina também não é de São Paulo. Ela vai defender o quê? O voto para a esquerda? Eu acho que, no meu modo de ver, são equivocadas as inscrições. Eu acho que nós temos uma coisa que eu queria também te colocar, Fausto. Eu queria, desculpa, só avisar o nosso espectador amigo que o Tutílio escreve semanalmente para o nosso portal, Orbis News. Então, vocês que gostam de acompanhá-lo, podem ver os artigos que ele publica aqui no nosso portal. Né, Tutílio?
Você está escrevendo uma vez por semana, Sim. praticamente. E para mim é uma alegria colaborar aqui com o meu amigo Fausto Camunha, porque são temas importantes que a população precisa acompanhar e precisa verificar. Um dos temas até, não sei se nós ainda temos tempo. Claro que tem. Temos tempo. Nós publicamos até, eu queria voltar, é um tema importantíssimo que é a inteligência artificial. A inteligência artificial, aliás, o Papa Leão XIV, ele falou um pouco de uma encíclica que ele apanhou o Leão XIII na parte da industrialização, já falou na Rerum Novarum, e agora esse Papa Leão XIV fala um pouco sobre a inteligência artificial. Porque eu acho que a inteligência artificial é uma coisa que pode trazer coisas boas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Apareceu reforma administrativa. E eu coloquei na inteligência artificial para verificar as consequências dessa reforma administrativa, tecnicamente falando. E em coisa de segundos, eles me deram muita informação, muitos detalhes, muitos gráficos, que eu poderia até fazer, mas demoraria um mês para fazer isso. Tecnicamente, você tem possibilidade muito boa para fazer. Porém, o que o Papa levanta, e ele tem toda a razão, é que nós estamos deixando de lado o lado humano. Nós estamos deixando de lado a coisa mais importante, que é o lado humano. É o lado social, né? Então, essa parte social, nós vamos perder muito emprego. Porque o empresário, se ele tiver uma inteligência artificial, ele reduz os seus funcionários. Nós temos na China hoje, Fausto, isso já está funcionando na China. Um hospital só com robô. Um hospital que atende 2.000 pessoas por dia, porque a China é uma população monumental. Gigantesca. 2.000 pessoas por dia só através de robô. Então, veja bem, quantas pessoas deveriam trabalhar no hospital? Está trabalhando com robô. E assim, em tantas outras atividades, até em casa, tem aquela que vai arrumar a casa, que vai limpar a casa. Restaurante trabalhando Restaurante. Então, o grande detalhe é regulamentar um pouco a inteligência artificial. No Brasil está engatinhando ainda. Já está funcionando. Mas qual é a regulamentação? Não tem ainda. Outros países estão já trabalhando nisso e o Brasil ainda não fez. Eu acho que é um risco muito sério. Tem coisas boas, tecnicamente podem ajudar muito, pode favorecer muito, mas nós temos que verificar a possibilidade do ser humano não ser prejudicado. Eu acho que tem que haver uma regulamentação para ter limites. Se for sem limite, nós vamos ter grandes problemas em termos de perder funcionários, não só públicos, mas de uma forma geral. Das grandes empresas, eles vão querer reduzir seus custos. E para reduzir custos, reduz pessoas. E isso é um risco. Tem que haver, eu acho que nada pode ser feito sem que tenha a figura humana como o grande responsável. Claro que a inteligência artificial só funciona por causa do elemento humano. Se ele não organizar isso, não vai funcionar. Então, o elemento humano nunca vai terminar. Mas tem muita coisa que precisa ser regulamentada. Necessariamente precisa ser regulamentada. Tutílio, a educação é o começo de tudo, né? Sem dúvida. O que você acha da educação hoje no nosso país? Péssima. Uma das piores do mundo. Isso aí, colocado, já fizemos o levantamento, inclusive
Temos uma ligação com a Udemo, que é o Francisco Poli, um elemento muito inteligente e muito dedicado à educação, porque o que se verifica hoje, no mundo, nós estamos com uma educação, você vê em matemática, em ciências, em economia, enfim, em qualquer coisa que você verifique, o Brasil está nas últimas posições. Nas últimas posições, Fausto. Então, é preciso, hoje você vê o governante, qualquer época de eleição, o que o governante fala? A educação é a grande prioridade. Quando você vai verificar na parte orçamentária, Deixa de ser. não é a verdadeira colocação. Você verifica, hoje, por exemplo, nesse ano estamos tendo cortes do orçamento da educação. Cortes em São Paulo, cortes no Brasil, cortes na educação. E tem outra, quer dizer, por um outro caminho, você tem, hoje, nós gastamos na educação 6% do PIB. Isso é muito significativo, que é mais ou menos o que as grandes potências gastam com a educação. Só que nós não temos gestão. Fausto, falta gestão também na educação. Quer dizer, tem o recurso, não pode retirar esse recurso, mas é preciso ter uma administração boa. É preciso administrar bem esses recursos. E às vezes a gente, em determinados momentos, acaba sobrando no final do ano o próprio recurso. Hoje tem um percentual que você obrigatoriamente tem que colocar na educação. Isso já é constitucional, né? Tanto de saúde como educação, você tem que colocar esse percentual. Existem, em alguns exercícios, que isso não é gasto totalmente. Não é gasto totalmente. E isso não pode acontecer. Por quê? Faltou administração, faltou uma gestão responsável. Isso está faltando no Brasil. Mas que o Brasil não vai se desenvolver e o Brasil não vai chegar a lugar nenhum se não tiver a educação dentro de um primeiro plano, dentro da grande prioridade que deve existir sempre. Agora, o professor não pode trocar o ensino pela doutrinação, né? De jeito nenhum. Mas está acontecendo isso. Aconteceu e já aconteceu há algum tempo já. Há algum tempo. Desde que o PT assumiu as rédeas do país, existe uma doutrinação que é palpável, é palpável. Isso não pode acontecer, né? Na verdade, nós temos que ter nós não temos... Falta no nosso país até liberdade de expressão. Está faltando uma liberdade de expressão. Você tem que ter cuidado com as palavras. Né? Que o Supremo Tribunal Federal, principalmente por parte do ministro Alexandre de Moraes, ele acaba qualquer coisa, se você denunciar ou falar mal de alguém, ou principalmente dele, ou de alguém do Supremo, você vai ser perseguido. Hoje, mesmo o político tem receio de criticar, porque senão ele vai ser penalizado. Isso é um grande problema que está acontecendo no país. Está faltando, nós não temos hoje liberdade de expressão. E eu verifico isso no dia a dia, muito claro isso. Como é que você imagina a formação do Supremo por meritocracia, por exemplo? Então a gente tem os tribunais, as pessoas vão subindo até chegar ao Supremo. Pode ser até através de concurso para chegar ao Supremo, sei lá, mas dentro da área. Eu acho que isso é o ideal que deveria acontecer. Eu acho que jamais poderia ser colocado o ministro pelo presidente da República. Exatamente. Porque é o que está acontecendo hoje. Nós temos... Um foi advogado do presidente. Pois é. Então ele tem uma dívida com o presidente. Sim.
O presidente tem uma dívida com ele. Claro. Pagou claro. a dívida. Qualquer coisa que apareça lá, ele jamais vai fazer contra o presidente. Hoje nós temos claramente o Supremo Tribunal agindo politicamente. E politicamente a favor do atual governo. E isso, por quê? Porque tem 8 representantes lá que foram colocados por Dilma, por Lula, e isso tem destoado da atuação Até, infelizmente, pelo Michel Temer, né? pelo Michel Temer, que foi o Alexandre Alexandre de Moraes. é. Né? Então, tem que haver uma modificação. Primeiro, não pode haver o presidente colocando. Você faz uma proposta que seria ideal. Tem que ser meritocracia. Tem que sair exatamente das pessoas que têm uma carreira. E aí até chegar no Supremo Tribunal. Seria o auge. E também, Fausto, deveria ter um período menor. Hoje você pega, ele queria colocar... É vitalício. Você pega alguém com 45 anos, que é o que ele queria colocar o Messias, ele fica até 75 anos. Então é uma loucura. Tem que ter, eu acho, 10 anos seria um número ideal para que a gente renovasse e teria... Cabeças novas. Cabeças novas, para que sejam responsáveis. Hoje, antigamente, você não via um ministro dando entrevista, um ministro falando o seu pensamento antes de julgar alguma coisa. Hoje, você às vezes nem sabia o nome de todos os ministros. Hoje, você vê o seu Gilmar Mendes levando todo mundo para Portugal e fazendo campanha lá em Portugal. Mas lá em Portugal ele é vaiado às vezes. Eu sei. Mas isso faz com que hoje o Supremo está agindo politicamente. Ele tem cor e tem o candidato. Então não pode acontecer tendência isso. política. Tem que haver uma modificação. Por isso que eu quero repetir. A votação do senador é muito importante para que essas mudanças dentro do Supremo possam acontecer. Só irão acontecer se nós tivermos um Senado corajoso e eficiente. Com pessoas de bem. Com pessoas de bem. Eu acho que isso é o mais importante. Pessoas de bem. Nós temos que ter... Aliás, eu quero até dizer... incluir aqui, para o pessoal verificar, existe um site que diz ranking.org.br. Esse ranking acompanha todos os deputados e todos os senadores. E de acordo com o que eles fazem, eles vão dando notas. E outro dia eu tive a curiosidade de analisar, e o PT começa só a partir do número 156. De 1 até 156 não tem nenhum do PT. E o PT está colocado sempre acima de 400 ou acima de 500. Um grande problema hoje, Fausto, é que o pessoal vota e não acompanha mais o seu candidato. Não, esquece quem votou. Nem sabe em quem votou. Esquece quem votou. Então tem que haver, se eu votei no Arnaldo Faria de Sá, que Deus o tenha, que foi um grande deputado, porque ele trabalhava e nós acompanhávamos o trabalho dele. Estava em todos os eventos. Ele era um defensor do servidor público, né? Então tem que acompanhar o vereador, tem que acompanhar o deputado estadual, tem que acompanhar o deputado federal, tem que acompanhar o senador. Não é assim, a política é completamente diferente. Eu sou um grande palmeirense. Até o querido o Ademir da Guia, que nós adorávamos ele como jogador de futebol, mas não é para ser vereador porque ele não vai entender nada de política. Então, isso é que precisa mudar no Brasil e o povo precisa verificar e acompanhar isso tudo. Né? Talvez fazer uma seleção antes. Uma seleção antes, sem dúvida, sem dúvida. Vamos voltar a esse assunto. A Constituição determina que nenhum servidor público deve ganhar mais que os ministros do Supremo. Mas juízes e procuradores recebem auxílios extras que estouram esse teto.
Como explicar que o teto virou piso para alguns poderes? Aí, penduricado. O teto virou público. Realmente já falamos e vamos voltar Vamos voltar. a colocar esse problema esse assunto é importante. que é muito sério, muito sério. Porque se eu tenho um teto, esse teto tem que ser respeitado. E não está sendo respeitado. Claro que já falamos e vamos repetir. Hoje temos uma hipocrisia de valores. Porque na área de um mercado geral, né, eu tenho grandes profissionais ganhando muito bem, merecidamente. Você tem na própria área da mídia, você tem grandes profissionais, você tem na área médica, na área estatística, enfim. De acordo com aquele potencial que tem o profissional, ele tem um salário que ele vai... Um grande médico hoje ganha muito. Por quê? Porque ele fez um trabalho espetacular. Agora, quando você chega no serviço público, que você tem os grandes profissionais, aí você limita. Como eu falei, o Supremo Tribunal Federal, em 2003, rasgou a Constituição. Ele rasgou a Constituição porque ele colocou um valor, colocando o teto abaixo daquilo que as pessoas... Eu sou um caso desse, e muitos outros casos. Eu já ganhava um valor acima daquilo que eles colocaram como teto. Então, a Constituição foi rasgada. Rasgou a Constituição. Você não pode reduzir salário. E foi reduzido naquela oportunidade. Foi reduzido, né? Em 2003, no governo Lula, né? Nós fomos até o Congresso, falei inclusive com Lewandowski, com todos os ministros da ocasião, e eles disseram, não, isso aí vamos respeitar. E não respeitaram. Reduziram o salário naquela oportunidade e, portanto, rasgaram a Constituição, sim, naquela oportunidade. E continua até hoje, quando você tem um salário que não é compatível com... Quando você fala... Claro que todo mundo tem que ganhar bem. Eu acho que não só você tem que colocar um piso, como também um teto. Tanto o piso como o teto tem que ser valorizado. Todos têm que ser valorizados adequadamente. Então, se você tem um teto que não respeita, você tem um teto que não é respeitado hoje. O Supremo não respeita esse teto, ele já colocou um valor acima, ele pode ganhar acima disso. Todo o Poder Judiciário está ganhando acima disso. Então, isso não pode continuar. Então, é preciso ter uma valorização do servidor público. O servidor público precisa ser valorizado. Então, você tem que, para valorizar o servidor, você tem que ter um teto adequado. Hoje você não tem um teto adequado. Meu querido amigo Antônio Tutilho, mais uma vez você está de parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Em prol dos servidores públicos, não é? Federais, estaduais e municipais, né? Parabéns, você é um lutador, um guerreiro. Obrigado. Viu? Nós fazemos aquilo que é necessário e obrigatório. Nada, eu acho que nós temos que ter obrigação de acompanhar e respeitar o servidor público. Fiquei muito feliz com a sua presença mais uma vez aqui. Eu que agradeço. Tá bem? Eu que agradeço. Ao nosso amigo espectador, aqui fica o meu muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.